nós vamos falar sobre campo elétrico. Campo elétrico é uma propriedade das cargas, como eu estava falando para vocês, é uma propriedade da carga que faz com que elas se identifiquem no espaço, se comuniquem, é como se fosse mais ou menos a forma delas se identificar, de se comunicar, de conversar entre essas cargas, que elas vão identificar se elas são de mesmo sinal ou são de sinal oposto. Se nesse caso elas vão se repelir ou se nesse caso elas vão se atrair. Beleza? Então, esta entidade é o que chamamos de campo elétrico. E é o tema da nossa aula de hoje. Beleza? Então, eu vou aqui compartilhar e bora para a aula. Nossa aula de hoje, campo elétrico. E campo elétrico, ele está relacionado com o poder da força elétrica, como eu disse para vocês. Você tem aqui, ó, cargas de sinais opostos vão se atrair, cargas de mesmo sinal vão se repelir. Então, tem alguma interação à distância entre essas duas cargas. Tem alguma coisa que faz com que elas se comuniquem à distância, que elas se reconheçam à distância. Então, de certa forma, elas estão se comunicando aqui de alguma forma. Beleza? Para saber se elas vão se atrair ou se vão se repelir. Beleza? Lembrando que a força elétrica, que é a lei de Coulomb, ela é dada dessa forma. Força é igual a constante eletrostática vezes a carga 1 vezes o módulo da carga 2 dividido pela distância entre as cargas ao quadrado. Beleza? Isso aqui a gente viu na aula passada, só estou relembrando para dar uma reforçada para vocês aí sobre força elétrica, como a gente calcula a força elétrica. Beleza? Lembrando aqui do macetezinho, no futebol, cara, quando quer, vibra 2. Beleza? Lembrando do macetezinho aqui da força elétrica. Tá massa? Então tem alguma entidade que faz com que elas se comuniquem, que elas troquem uma ideia, troquem informações. Basicamente isso. Tá legal? E essa entidade é o que nós chamamos de campo elétrico. Beleza? Campo elétrico é essa entidade. Então, nós podemos representar esses campos elétricos de uma forma geométrica, tá? Porque não sabemos exatamente como funciona. Então, foi proposto por Maxwell que eles possam ser representados por uma questão geométrica, por linhas que englobem uma carga elétrica. Elas vão ter esse campo elétrico, que é essa entidade, e essa entidade em torno de uma carga representada de forma geométrica, pelo que nós chamamos de linhas de campo. Beleza? Essas linhas de campo vão representar essa entidade chamada de campo elétrico. Beleza? Então, é uma representação geométrica e diferencia. Logo, já que você tem uma carga positiva e uma carga negativa, essa representação geométrica vai representar para vocês a diferença entre uma carga positiva e uma carga negativa. Beleza? Então, é como se as cargas negativas tivessem um comportamento para essas linhas de campo, o campo elétrico. E a carga negativa tivesse um comportamento diferente do campo elétrico. Beleza? Então, Maxwell representou os campos, essa entidade, o campo elétrico, em torno das cargas dessa maneira aqui. Ó. Ele disse o seguinte, que em torno de cargas elétricas positivas, existem várias linhas de campo que saem dessa carga de maneira radial, certo? De maneira circular. Então, tem uma carga, entre essa carga ela tem campos elétricos, linhas de campo elétrico saindo delas. Então, nós dizemos que cargas elétricas positivas são geradores de campo elétrico. É como se elas criassem o campo elétrico dentro delas e ficassem emitindo isso para fora, de maneira radial, na forma de uma esfera, para todos os lados, da mesma maneira. Já uma carga de sinal negativo, ela vai ter essas linhas de campo como se fosse um sumidor, como se fosse um absorvedor dessas linhas de campo. Então, as cargas negativas, elas vão ter essas linhas de campo entrando nela. Então, é como se as cargas positivas criassem o campo magnético, o campo elétrico, e as cargas negativas como se absorvessem esse campo elétrico, como se fizessem sumir esse campo elétrico. Então, uma é chamada de criadouro de campo e outra de sumidouro de campo elétrico. Tá? Então, é assim que você identifica a diferença entre uma carga positiva e uma carga negativa de maneira geométrica.
que significa de maneira geométrica? Em desenho, tá? É como você desenha o campo elétrico em torno das cargas. Então, vamos supor que você tem um exercício lá onde você tem uma carga e tem essas linhas de campo. Ele não está falando se a carga é positiva ou negativa, mas você vê que essas linhas de campo estão saindo, você sabe que aquela carga é positiva. Se essas linhas de campo estiverem entrando, você sabe que aquela carga ela é negativa. Beleza? E com essas linhas de campo, é possível inferir o porquê que essas cargas se repelem e o porquê que as cargas se atraem. Beleza? Através de uma explicação desse campo elétrico. Como vai ser essa explicação? Mais ou menos assim. Você tem aqui, ó, uma carga positiva e uma carga negativa, elas são colocadas uma próxima à outra. Toda linha de campo que estiver saindo dessa carga positiva, essa carga negativa ela vai meio que absorver ela. Beleza? Então é como se estivesse criando alguma coisa e isso aqui estivesse absorvendo. Então essas linhas de campo saem da carga positiva e vão em direção à carga negativa. É como se uma emitisse e a outra absorvesse. Então, todas as linhas de campo que vão daqui vão ser absorvidas por essa aqui. Por isso que elas vão se atrair. Tá? Porque uma está complementando a outra, então elas vão se atrair. Porque uma completa a outra, então elas se atraem. É dessa maneira que as cargas vão se comunicar, é através dessas linhas de campo, que as cargas se comunicam e percebem se devem se atrair ou se repelir. Se eu colocar duas cargas positivas uma próxima da outra, a carga positiva aqui ela vai gerar essas linhas de campo, essa outra carga também vai gerar, então elas vão meio que competir por essas cargas, por essas linhas de campo. Elas vão estar em competição. Pelo fato de elas estarem competindo, elas vão começar a se repelir. Porque elas estão competindo e aqui no meio não tem muito para os dois. Então elas vão se afastar para começar a absorver de outros lugares, para criar de outros lugares. Beleza? Então, mais ou menos por isso. Elas estão competindo aqui, então é por isso que elas vão tentar se repelir. Então, por isso que cargas de sinais positivos se repelem. E por isso que cargas de sinais opostos se atraem. E as cargas negativas, elas também vão se atrair quando se aproxima uma carga negativa de outra carga negativa. Por quê? Porque elas estão absorvendo as linhas de campo em torno do ambiente. Nesse espaço aqui, elas estão competindo por essas linhas de campo. Tanto essa quanto essa aqui querem essas linhas de campo que estão aqui no intermediário. Só que não é suficiente para as duas. Então, as duas estão concorrendo mais uma vez. Então, elas vão se repelir, vão se afastar para procurar linhas de campo que vão satisfazer ela. Então, aqui, basicamente, elas estão criando, nas cargas positivas, elas estão criando, então elas se repelem, porque estão criando muito próximas uma da outra, então elas vão tentar se repelir. E essas cargas negativas, aqui, elas estão competindo por essas linhas, então elas acabam se afastando para ter linha para todo mundo. Então, essa basicamente é como se elas tivessem, como se fosse a comunicação entre as cargas para saber se elas vão se repelir ou se elas vão se atrair. Beleza? Então, elas se comunicam através dessas linhas de campo. Beleza? Essas linhas de campo propostas por Maxwell no início dos anos 1900. Beleza, pessoal? Então, isso aí são linhas. Então, como se identifica uma carga positiva e uma carga negativa? A carga positiva gera linhas de campo. A carga negativa absorve essas linhas de campo. E aqui está a explicação do porquê que cargas de sinais opostos se atraem e cargas de mesmo sinal se repelem, através dessa informação do campo elétrico. Outra coisa interessante também é o seguinte, a intensidade da carga elétrica é diretamente proporcional ao número de linhas de campo. Então, vamos supor que você tem duas cargas, beleza? Duas cargas elétricas desenhadas. Uma tem uma quantidade de linhas de campo em torno dela. Outras têm uma quantidade menor, significa que a quantidade de carga de uma é maior que a quantidade de carga da outra. Aqui nós temos um exemplo, ó. Prestem atenção nesse exemplo. Eu tenho essa carga A e essa carga B, beleza? Analisando o desenho, o que a gente pode afirmar sobre essas duas cargas? Analisando o desenho, eu posso afirmar que essa carga A é uma carga negativa. Beleza? Então, eu posso afirmar que essa carga é uma carga negativa.
E essa carga B, pelas linhas de campo estarem saindo dela, ela é uma carga positiva. Beleza? Por que eu sei que ela é negativa? Porque as linhas de campo estão entrando nessa carga A. E por que eu sei que essa carga B é positiva? Porque as linhas de campo estão saindo. Outra coisa que eu posso afirmar é o seguinte. Aqui nessa carga B, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas de campo aqui em torno dela. 7, eu acho, né? 3. Não, são 8. 8 linhas de campo em torno dessa carga. Beleza? Já na carga B, eu tenho tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu tenho 14 linhas de campo em torno dessa carga A. Então, o que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que a quantidade de carga na carga A ela é maior que a quantidade de carga na carga B, no corpo B. Tá? Então, essa carga aqui ela tem um valor maior que essa carga. E essa carga tem sinal negativo e essa carga aqui tem sinal positivo. Beleza? Eu posso afirmar tudo isso apenas analisando. Eu não sei exatamente o valor dessa quantidade de carga, mas eu sei que ela é maior. Por quê? Porque tem mais linhas de campo em torno dessa carga do que dessa carga. Entenderam, pessoal? Alguma pergunta aí? Alguma dúvida? Tudo certo por enquanto. É nós, então. Beleza? Então, essas são as ideias teóricas sobre o campo elétrico. Apenas a ideia do que é um campo elétrico. Beleza? Aí existe outra pergunta. Como eu calculo o valor do campo elétrico em torno dessa carga? Como eu sei quanto vale o campo elétrico nessa posição? Como eu sei quanto vale o campo elétrico nessa distância? Quanto eu sei quanto vale o campo elétrico nessa posição? Então, existe uma pergunta de quão intenso são esses campos magnéticos aqui. O campo elétrico, perdão, nessas distâncias. Beleza? Como eu calculo esses campos elétricos nessas distâncias com relação à carga? Então, aqui, ó, eu tenho uma carga Q, tá? Uma quantidade de carga Q, e tem um ponto afastado aqui, uma distância D dessa carga. Beleza? Um ponto qualquer. Então, essa carga aqui, ela gera um campo elétrico, beleza? Para ser uma carga elétrica, então ela gera um campo elétrico. Ou ela é positiva e gera esse campo elétrico, ou ela é negativa e absorve esse campo elétrico em torno dela. Tá? Mas ela tem uma quantidade de campo elétrico aqui, beleza? Como eu faço para calcular o campo elétrico dessa carga nessa distância? Como eu faço para descobrir a carga elétrica nesse ponto P, nessa distância aqui? O cálculo desse campo elétrico é dado por essa equação aqui. Ó. O campo elétrico ele é igual a constante eletrostática vezes o valor da carga dividido pela distância ao quadrado. Ela é muito parecida com a equação da força. A diferença é que no campo elétrico eu só tenho uma carga. E na força eu tenho duas cargas. Beleza? São muito parecidos, então cuidado para não confundir, tá? Quando é força elétrica, eu tenho duas cargas. Quando é campo elétrico, eu tenho só uma carga na fórmula. Beleza? Se essa carga for positiva, o campo elétrico nesse ponto vai estar apontando para lá. Lembrando que campo elétrico é um vetor, tá? O que significa vetor? Ele tem módulo, direção e sentido. Dessa maneira, eu calculo o módulo, ou seja, a intensidade. E aqui, como essa carga é positiva, então, em linha reta, esse campo elétrico atua com essa direção e esse sentido. Tá? Se ela é positiva, ela se afasta da carga. Tá? Então, o campo elétrico nesse ponto P é esse vetor que se afasta da carga aqui. Se essa carga for negativa, aí esse campo elétrico vai ir na direção da carga aqui, beleza? Então, sempre que você calcula campo elétrico, você calcula ele a partir de um ponto. Você tem a carga e você quer saber qual o valor do campo elétrico a partir de um ponto, a uma certa distância, beleza? E esse vetor é desenhado exatamente em cima dessa distância que você está analisando.
Se eu estou analisando em cima desse ponto P, então o vetor eu vou desenhar em cima desse ponto P também. Se a carga é positiva, ela se afasta da carga. Se a carga é negativa, ela se aproxima da carga. Beleza? Ela vai na direção da carga. Beleza? Graficamente, pelo gráfico, através do gráfico, eu tenho que o campo elétrico ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância, assim como era a força. Então é o seguinte, conforme eu vou aumentando a distância, esse campo elétrico vai diminuindo, que é bem intuitivo, né? Se você tem uma carga elétrica aqui, conforme você vai se afastando, o valor do campo elétrico vai diminuindo, porque a influência dela, como está muito distante, a influência dela vai diminuindo. Então, o campo elétrico, o valor, a intensidade do campo elétrico também diminui conforme a distância. É mais difícil você identificar uma carga quando ela está muito longe. Basicamente isso. Tá? Elas não se comunicam muito bem quando elas estão mais afastadas. Isso é meio que intuitivo para a gente. O que cai de importante aqui é que ele se afasta, diminui com o quadrado da distância. Ou seja, se eu dobrar a distância, o campo elétrico cai 4 vezes. Ou seja, com o quadrado da distância. Se eu triplicar a distância, o campo elétrico ele diminui 9 vezes. E se eu quadruplicar a distância, o campo elétrico diminui 16 vezes. Agora, se eu fosse diminuir a distância, se eu diminuísse a distância pela metade, aí o campo elétrico aumentaria 4 vezes. Se eu diminuísse a distância para 1/3, aí eu teria o campo elétrico aumentado 9 vezes. Se eu tivesse diminuído a distância em 1/4, aí você teria aqui o campo elétrico aumentado 16 vezes. Tá? Então, o campo elétrico ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isso que significa ao quadrado da distância. Se eu diminuir a distância pela metade, o campo elétrico aumenta 4 vezes. Tá? Ele aumenta com o fator quadrado. E se eu aumentar a distância 2 vezes, o campo elétrico ele diminui 4 vezes. Ele diminui com o quadrado. Certo? A distância. É mais ou menos o que acontece com a força também. Beleza? Porque eles têm essa relação aqui com o quadrado da distância. Então agora eu vou mostrar a relação entre força e campo elétrico. Beleza? Então aqui, ó. Eu tenho uma carga Qzão, tá? Uma carga aqui. E eu tenho uma outra carga Qzinho a uma certa distância D. Beleza? Essa carga Qzinho vai sofrer uma força devido a essa outra carga, já que elas têm o mesmo sinal, já que elas são positivas. A força aqui vai ser de repulsão, então essa carga Qzinho ela vai tentar se afastar. Então está aqui a força, tem uma força de repulsão. E o campo elétrico gerado por essa carga, exatamente onde está aqui a carguinha Qzinho, é na tentativa de se afastar. Porque se é uma carga positiva, ela está gerando para fora. Beleza? Então aqui eu tenho o campo elétrico dessa carga Qzão e aqui a força exercida sobre essa carga Qzinho. Como eu calculo o valor dessa força? O valor dessa força aqui é K, Qzão, vezes o Qzinho, dividido pela distância ao quadrado. Beleza? Então, força entre essas duas cargas é K, Qzão, Qzinho, dividido por D ao quadrado. No futebol, cara quando quer, dibra 2. Beleza? O detalhe que eu quero chamar para vocês é nessa parte aqui, ó. O detalhe que eu quero chamar para vocês é essa parte aqui. O que é K vezes Qzão dividido por D ao quadrado? O que é isso aqui? K, Qzão, dividido por D ao quadrado. Isso aqui é exatamente o campo elétrico que essa carga aqui exerce nesse ponto. Então aqui basicamente eu tenho o campo elétrico. Então eu posso reescrever a força dessa maneira aqui. Ó. Força é igual ao campo elétrico dessa carga aqui vezes a carga Qzinho. Beleza? Então eu posso reescrever dessa maneira. E eu posso escrever o campo elétrico assim, né? Pego esse Qzinho e passo para o outro lado dividindo. A força dividido por Qzinho. Beleza? Então aqui são as relações entre força e campo elétrico. Esse Qzinho aqui, pessoal, nós chamamos normalmente de carga de prova.
por que de carga de prova? Porque assim, vamos supor que eu tenho um corpo, tenho um corpinho. Eu quero saber se esse corpo tem carga elétrica, se esse corpo está carregado, se esse corpo é positivo, negativo, se ele é neutro. Beleza? Como que eu faço para provar que ele está carregado com carga positiva ou com carga negativa ou se ele está neutro? O que eu faço para saber se ele está dessa maneira? A maneira mais fácil de testar é você pegar uma carga que você conhece. Vamos supor o seguinte, eu pego uma carga que eu conheço que é positiva, como está nesse caso aqui, ó. E aí eu me aproximo. Se essa carga se afastar, significa que esse corpo que eu estou testando, ele tem sinal positivo, então ele está carregado positivamente. Se essa carga tentar se aproximar, significa que esse corpo aqui vai ter sinal negativo. Agora, se eu deixar as duas elas ficarem inertes, significa que esse corpo que eu estou testando é neutro. Beleza? Então, essa carguinha que eu estou utilizando, essa carguinha que eu conheço, eu estou utilizando para provar se essa carga tem sinal positivo, negativo ou se ela é neutra. Por isso que ela é chamada de carga de prova. Então, esse Qzinho aqui da fórmula nós chamamos de carga de prova, que é para provar se tem campo elétrico ou também para provar se tem força elétrica. Basicamente isso. Beleza? Então, aqui, ó, F é a força elétrica, que vai ser dada em newtons. K é a constante eletrostática do meio, então esse K depende do meio, que é N vezes M ao quadrado dividido por C ao quadrado. Q é a quantidade de carga analisada, então eu estou analisando essa carga. Qzinho é a quantidade de carga de prova, isso aqui que nós chamamos de carga de prova, dada em coulombs. D é a distância entre as cargas. E E é o campo elétrico. A unidade de campo elétrico é Newton por Coulomb. A gente tira daqui, ó. F é dado em newtons, força é dada em newton, e a carga é dada em coulombs. Então, a unidade de campo elétrico nós podemos definir como sendo Newton por Coulomb. É uma das formas de dar a unidade para o campo elétrico. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. São as relações que a gente tem sobre campo elétrico. E lembrando que campo elétrico, por ele ser representado geometricamente por um vetor, os vetores eles têm todas aquelas propriedades de soma, subtração, divisão de vetores. Beleza? Tem todas aquelas propriedades de composição de vetores. Então cai bastante matemática com relação tanto à lei de Coulomb quanto ao campo elétrico. Tá legal? Então tomem cuidado aí quando você for fazer os cálculos aqui vetoriais sobre campo elétrico. Tá massa?